o mais plural e o mais informal possível. E o que unifica e o que dá condições das pessoas quererem vir é a vontade de discutir política. Política com P grande, política, né, como modos de vida, em todos os aspectos da vida da gente, todo dia, todo ano, tem ou não tem eleição, tem ou não tem partido, que é um pouco isso que a gente pretende alimentar como motivação para a gente se encontrar, para a gente conversar e para a gente intervir também. A ideia não é ficarmos apenas discutindo, refletindo, elaborando, construindo documentos, organizando ideias, mas a partir delas a gente definir algumas iniciativas de intervenção política na realidade. A maioria das pessoas aqui, se não todas, tem uma história de militância política, de engajamento político, e eu sei que para cada uma e cada um de vocês aqui, para além da gente discutir, refletir e pensar política, a gente precisa, necessita e se sente apelado a fazer intervenção política no nosso cotidiano, na vida profissional, na vida pessoal, enfim, como cidadãs e cidadãos desse país, desse estado, dessa cidade. Esse, como eu disse, é o quinto encontro. É o quinto encontro em que houve, em alguns deles, 200 e mais pessoas. Hoje é uma sexta-feira, o trânsito é complicado, houve uma mudança no acesso de entrada aqui, um espaço. O Calazans, eu queria até aproveitar para agradecer, o Calazans é o presidente do sindicato, desse sindicato, dos restaurantes, bares, e ele tem cedido gratuitamente para esses encontros nossos, que é um outro problema, um gargalo que a gente enfrenta, de não dispor de um espaço para a gente se encontrar com a regularidade que a gente pretende manter nesses encontros. E a gente, por enquanto, não tem fundo para bancar um aluguel. E o Calazans tem sido assim muito generoso com a gente, tem cedido gratuitamente, inclusive esse espaço aqui moderno, reformado, o sindicato terceirizou. É um hotel com restaurantes e, no entanto, ele continua mantendo essa possibilidade da gente se encontrar nesse espaço. Então, eu aproveito para dizer que a gente está aqui graças ao Calazans, que é o presidente do sindicato, que compreende o sentido desses encontros e vem cedendo assim, generosamente para que a gente possa se encontrar, não tendo que arcar com custos que ainda a gente não se organizou suficientemente para poder ter essa questão aí resolvida. Mas a gente vai resolver também, para a gente não ficar a depender sempre da boa vontade de alguém, senão a gente termina explorando, ou seja, sobrecarregando uma mesma pessoa que cede esse espaço. Mas, de qualquer forma, a gente já quer agradecer mais uma vez ao Calazans e dizer que estamos muito felizes, muito contentes de estarmos aqui pela quinta vez nesse encontro, onde vários estão desde a primeira vez, outros chegaram depois, outros chegaram agora, mas a ideia é, se esses encontros corresponderem à expectativa de cada um que vier aqui, a ideia é que essa pessoa possa ampliar com mais pessoas, com mais companheiros e companheiras das suas relações que queiram também se somar a nós nesse esforço. A primeira reunião, como eu disse, foi em março deste ano. Foi uma primeira reunião até foi um salão de festa da Casa da Rosalina Santa Cruz, no dia 23 de março. Cadê a Rosa? Está lá. Então foi uma reunião em que a gente saiu de lá. Era uma reunião com alguns companheiros e companheiros, para iniciar um movimento, uma conversa. E saímos de lá assim, querendo muito dar continuidade àquela discussão, àquela reflexão, e de trazer mais gente para entrar nessa roda, sem nenhuma pretensão, sem nenhum interesse imediato, do ponto de vista eleitoral, absolutamente nada disso. E tivemos uma segunda reunião no dia 26 de maio, portanto, alguns meses depois, e aí já fizemos no restaurante, não, no auditório, não esse espaço aqui, mas aquele lá de baixo. Foi o segundo encontro que nós fizemos.
e foi uma prestação de contas do nosso mandato. Foi uma plenária de prestação de contas do nosso mandato, onde havia cerca de 200 pessoas, e estava nesse dia o professor José Arbex Júnior, que fez uma análise de conjuntura e que realmente suscitou uma reflexão muito rica, muito profunda, bastante politizada, e saímos de lá muito mobilizados para dar continuidade a esse processo. E tivemos uma outra reunião em junho, 17 de junho, que de novo foi na residência da Rosalina Santa Cruz. E naquela reunião, o fenômeno, ou seja, o fato, o evento, eleições, estava presente. E aí foi uma reunião muito focada, né, na questão eleitoral, né, e na reflexão que nós temos que fazer sobre conjuntura. E esse ano é um ano onde a conjuntura tem um dado, né, focal, que é a questão das eleições municipais. Então fizemos uma reflexão sobre esse evento, que é o evento que acontece de 2 em 2 anos, que nós não podemos ficar alheios a ele, mas não vinculando a qualquer compromisso com o candidato A, B ou C, mas a gente colocou na roda de conversa o episódio, o evento, eleições. E como é que a gente via essas eleições, e como é que a gente via a cidade tendo que ser discutida nessas eleições. E que cidade, que contribuição a gente poderia dar na construção de projetos que viessem a ser apresentados pelos candidatos ou candidatas nessas eleições deste ano. E isso era muito motivado, essa questão, porque temos muitos de nós aqui que fomos governo há 20 anos atrás. Então, pessoas que dirigiram políticas públicas, urbanas, né? O Lúcio no transporte, o Hidalgo na desenvolvimento urbano, outros que estão, a Marina e outros na área de assistência social, a Rosalina no bem-estar social, enfim, muitos outros. Na educação, a Iraci com Paulo Freire. A Iraci, que foi uma assessora do Paulo Freire na habitação, na educação, enfim. Muitos de nós militamos naquele governo e construímos políticas municipais naquele governo e implementamos algumas dessas políticas. Portanto, é um grupo que tem um acúmulo de conhecimento sobre a cidade e de iniciativas de solução dos problemas da cidade, de uma riqueza muito grande que perdeu a continuidade ao ser substituído aquele governo pelo governo do Maluf. Então é evidente a ruptura que teve naquele processo muito rico, né? Uma equipe que tinha Paulo Freire, além dos companheiros que já citamos aqui, né? Paul Singer, Marilena Chauí, enfim, muitos outros companheiros, e fizemos uma extraordinária experiência de governo, e isso é uma experiência que ainda subsiste hoje do ponto de vista de experiência. Não no sentido de ser reproduzida nos termos em que foi testada, implementada há 20 anos atrás, mas serve inclusive de elementos de avanço dessas ideias, dessas iniciativas, dessas políticas públicas. Portanto, quando a gente colocou aquela discussão, a questão do evento eleitoral, logo nos ocorreu a possibilidade desse grupo ampliado, né, poder construir, retomar aquelas políticas, retomar aquela experiência e oferecer a quem quisesse incorporar aquelas ideias, aquelas propostas para discutir a cidade. Quer dizer, isso eu queria citar isso como uma forma de engajamento do grupo. Nós não somos diletantes das ideias, da reflexão teórica, da elaboração política, isso também, mas nós queremos também, né, intervir. E intervir a partir das nossas experiências e colocá-las à disposição da cidade, para que a cidade encontre saídas para os enormes impasses que ela enfrenta no seu dia a dia com os graves problemas. E nós temos iniciativas muito interessantes, criativas, inovadoras, algumas testadas com sucesso, outras não tiveram tempo nem condições políticas para serem testadas, né, Lúcio? Mas são ideias construídas coletivamente
e certamente são um patrimônio da cidade, e a gente pensa em devolvê-las à cidade sob a forma de contribuição a quem se proponha a governar a cidade, enfim, a contribuir para resolver os problemas da cidade. Daí o apelo de que nós não ficaríamos só na discussão dos temas políticos mais gerais, mas procuraríamos afunilar e trazer para os problemas da cidade e oferecer soluções, saídas e ideias para os problemas da cidade. Saímos de lá muito animados daquele evento. Depois, em seguida, veio o episódio do Maluf né? Num dado momento eu tinha o meu partido em aliança com o PT, havia decidido que eu participaria da chapa como vice, né? Aceitei, porque achei que, quem sabe, era uma oportunidade da gente, quem sabe, possibilitar eleitoralmente o melhor candidato. Eu imagino que também seja a melhor proposta, e aconteceu aquele episódio que não me deu absolutamente condição de permanecer na chapa, né? E aí nós retomamos a nossa conversa em outros termos, agora já eu tendo tomado aquela posição, uma posição que foi difícil tomá-la, foi traumático para mim, certamente para o candidato, para o meu partido, foi uma decisão dolorosa, traumática, mas eu não teria outra posição a não ser aquela, senão eu poderia até ficar bem com o candidato e com o meu partido, eu ficaria muito mal comigo mesma. E eu acho até com os meus eleitores, pelo menos aqueles eleitores. E aí retomamos a ideia, nós vamos retomar a nossa discussão política a partir daquela ideia de uma discussão mais geral sobre política, e tiramos um grupo de trabalho numa reunião que fizemos dia 23 de julho, na Casa da Lana, e ali nós tiramos um grupo de trabalho para colocar no papel as ideias que se acumularam no curso desses encontros todos, e produzimos aquele documento que foi distribuído para vocês. Eu não sei se todos receberam o documento, se todos tiveram oportunidade, mas quem não recebeu ou não teve acesso a ele, nós trouxemos, cadê Daci? Daci trouxe alguns exemplares aí, para quem não tenha conseguido. E foi um grupo de, acho que eu não me engano, 12 companheiros, né? Estão aqui o Lúcio, o Hidalgo, o Newton, me lembre os nomes, Marisa, Newton, enfim, é um grupo de 12 companheiros e companheiras, Casseb, quem mais? Yara, quem mais? Enfim, foi um grupo que foi tirado naquela reunião de 23 de junho. Dissemos, nós vamos preparar um documento que a gente imagina ter incorporado as ideias que a gente tratou delas no curso desses meses, e vamos aprofundar essa reflexão e vamos trazer mais gente para a roda e a gente discutir a partir desse documento base. E eu pedi ao Lúcio e ao Hidalgo, que estiveram muito mais diretamente elaborando o texto a partir das ideias que foram construídas coletivamente por esses 12 companheiros e companheiras, e aí eu pedi que eles viessem me ajudar aqui na mesa, na hipótese de ter pessoas que não tiveram acesso ao documento, da gente pelo menos unificar a compreensão sobre o que está sendo proposto aí nesse documento, aberto para reflexão, para alteração, para aperfeiçoamento, para mudança. Aqui não tem chefe, não tem presidente, não tem ninguém numa hierarquia. Uma das coisas que a gente combate é a hierarquia desse processo de construção coletiva que nós queremos. Organização, estrutura e hierarquia atrapalha muito. É isso que mata, a meu ver, a iniciativa, a criatividade, a liberdade, o crescimento de cada um, a colaboração de cada um na construção coletiva, de concepção de mundo, de concepção de política, de ação política na sociedade. Então nós não somos partido, nem queremos ser partido, nós não somos ONG, nós somos um movimento aberto para quem ia acolher, quem queira vir, em torno de alguns eixos, de alguns compromissos
que possam ser base de unidade e de ação conjunta e coletiva dessas pessoas que estão aqui e de muito mais que a gente for capaz de atrair para esse processo, para esse movimento.